Então vamos lá. Por que o governo Lula está em crise? O que está acontecendo e por que tanta gente tem criticado o Lula? Mesmo dentro da base dele, né, que é o pessoal mais de esquerda, e também a gente tem críticas duras do pessoal mais à direita e do pessoal liberal. O que o Lula fez que conseguiu desagradar ao mesmo tempo tanto os maiores fãs do PT ali, quanto o mercado de modo geral? A gente vai tentar explicar isso aqui para vocês de uma forma um pouco mais simples, assim, para ver se entra na cabeça da maioria das pessoas o que tá rolando. Vou tentar fazer isso, não garanto que eu vá conseguir, porque o tema é um pouco mais profundo do que parece e existem diversas discussões aqui. A primeira coisa, ninguém de boa intenção deseja crianças passando fome na rua ou pessoas sem casa para morar ou mesmo que alguém passe fome. Ninguém tem esse interesse de modo geral. Então o que acontece? Quando a gente pensa, né, mais no livre mercado, o pessoal do livre mercado acredita que isso seria a solução para que as pessoas mais pobres tivessem acesso a um poder de consumo maior, para que elas conseguissem, né, realmente uma educação melhor, uma vida com mais qualidade. A mesma coisa quando você vai para o pessoal da esquerda, de modo geral, né, eles também desejam que as pessoas consigam ter um maior acesso a comprar, que as pessoas possam ter também boas escolas, que as pessoas possam conseguir comprar os alimentos que elas tanto necessitam. Então, dos dois lados, existem pessoas bem intencionadas, né? Ninguém está aqui querendo criar política que vá obrigar mais pessoas a irem para a fila do osso ali ou para realmente prejudicar a vida de ninguém. O problema é que a forma como as pessoas querem fazer isso, ela diverge. A esquerda acredita que o Estado mais forte, mais presente na vida das pessoas, com um tributo maior sobre os mais ricos, vai gerar esse desempenho ali. E as pessoas que são mais liberais, elas acreditam que quanto mais imposto o Estado cobrar, pior ainda vai ficar, porque o Estado é completamente ineficiente na hora de repassar esse tributo para os mais pobres. E aí existem duas vertentes econômicas também que pensam de forma completamente oposta. Existe quem acredite que o governo possa simplesmente injetar mais e mais dinheiro na economia e que isso não é um problema de maneira nenhuma, que isso não vai criar problema, que a inflação não é um problema de fato, que a inflação é um problema fictício, que não tem problema você chegar amanhã no mercado e o arroz está custando 20% a mais porque o governo injetou dinheiro na economia, porque o dinheiro vai circular e que isso na prática só afetaria os mais ricos que vão ter o seu patrimônio gigantesco dilapidado. Enquanto o livre mercado diz que quando a gente enfrenta a inflação, quem passa fome são os mais pobres, né? E você tem esse problema ali. O governo Lula não adotou nenhuma dessas duas maneiras. Então o governo Lula criou um arcabouço fiscal que ele não consegue ali cumprir direito, travando investimentos em determinadas áreas, o que para a esquerda é considerado um absurdo, porque assim o governo não pode ajudar aqueles que mais precisam, né? Tá com dificuldade até para cumprir com a aposentadoria das pessoas que precisam, tá com dificuldade em todas as áreas. E aí o mercado vai dizer que tá tudo horrível também, porque o real tá se desvalorizando, porque a moeda tá sofrendo, porque a inflação não tá sob controle. E aí para isso a gente tem que manter a taxa de juros em 15%, porque o governo tá gastando mais do que deveria, não tem conseguido manter as contas públicas sob controle. E com isso, o varejo, né? Quando você chega numa taxa de 15%, o varejo simplesmente não existe. As empresas não conseguem crescer, vale mais a pena você pegar todo o seu dinheiro e enfiar no Tesouro Selic. Então, ninguém tá satisfeito porque o governo não tem um caminho objetivo que ele tá seguindo. Ele pegou metade de uma ideologia, metade da outra e jogou num bem bolado e não conseguiu fazer nenhuma dessas duas coisas. Alguns dizem que a culpa disso é que o Lula é um conciliador, que ele não é nem de esquerda, nem de direita, nem liberal, nem de centro, nem de nada. O Lula é daquilo que dá mais popularidade para ele naquele momento ou daquilo que vai incomodar menos gente. De tanto não incomodar ninguém, ele acabou incomodando todo mundo, né? Quando a gente vai olhar para 2024, a inflação dos alimentos aí subiram 6,4%. A população mais pobre está bem chateada. A gente tem mais de 30% de alta em itens básicos como batata, cebola e arroz, dependendo da região. Nesses mais de 2 anos de governo, ano que vem a gente já tem eleição de novo, mais injeção de dinheiro para tentar melhorar a popularidade. Nesses 2 anos, o Lula sangrou com uma queda de popularidade muito feia e ele está agora com 35% de aprovação. É uma aprovação baixa, considerando os 2 primeiros governos Lula, e uma aprovação baixa até considerando a aprovação da Dilma antes do impeachment. É tão baixa que se assemelha à popularidade de um cara um pouco mais complexo aí, que é o Bolsonaro, no auge da pandemia. Então, óbvio que naquele momento as pessoas estavam com bastante incômodo com o presidente da República e o Lula conseguiu essa façanha sem pandemia, né? Conseguiu reduzir a popularidade dele a isso. Boa parte dos problemas estão nas promessas de campanha do próprio Lula, né? Ele prometeu aumentar o salário mínimo acima da inflação, ele conseguiu cumprir isso esse ano, mas não tinha conseguido nos anos anteriores muito mais. Ele prometeu expandir o Bolsa Família, ele prometeu a reoneração dos combustíveis e da folha, ele prometeu investimento em infraestrutura que geraria mais empregos, ele prometeu que todo mundo ia ter picanha, ia ter cervejinha, e a gente sabe que essa não é uma promessa que o Lula poderia cumprir. Todo mundo sabe disso, que entende de mercado financeiro, mas para a população de modo geral que votou no Lula, eles esperavam que essa fosse uma promessa cumprível, né? Que em 2 anos o Lula ia fazer a picanha e a cerveja voltar a circular por aí, se é que a gente teve
teve isso circunstância que todo brasileiro comeu picanha em algum momento da vida. Acho difícil porque a gente tem que comer o resto do boi inteiro, né? Então não tem nem esse tanto de picanha, mas Goiás tem tentado ajudar, a gente tem colocado muito boi no pasto para ver se o Lula consegue cumprir essa promessa. Agora, quem sabe com o bloqueio do Trump, né? Como não tem como exportar, quem sabe fica mais aqui, ele até consegue. Pensando até que no Goiás a picanha tá muito cara. Pois é, imagina no resto. E não tá cara pra gente. A gente fala que tá cara porque você nunca comprou em São Paulo, mas assim, aqui ainda tá. E aí, o ponto é que o Lula, apesar de não cumprir essas promessas à risca, ele tentou. É esse o problema. Você vai falar, Raul, ele de fato tentou. E aí a despesa primária bateu recordes, tanto em 2023 quanto em 2024. E mesmo com a gente arrecadando cada ano mais, não tem nenhum ano desses todos que a gente não bateu um novo recorde de arrecadação. A arrecadação, entenda-se, brasileiros pagando mais impostos. Então, mesmo com todos os impostos que a gente pagou, o déficit primário passou dos 90 bilhões. Então, passou bastante. E óbvio, o Haddad tentou algumas coisas que são até que simples de você explicar. O Haddad tentou pela primeira vez no Brasil liberar as pessoas que não estão pagando imposto. Colocar ali, por exemplo, uma lista, né? Inclusive isso aí vazou o nome de gente famosa pra caramba, né? Mas colocou a lista ali de todo mundo que recebe algum tipo de benefício fiscal. São as empresas que deixam de pagar tributo. Então soltou essa lista ali e mostrou, né? A verdade ali para todos os brasileiros. Acho que ele pensou que isso teria um grande efeito, que as pessoas iam falar, olha só, essas pessoas não estão pagando imposto, a gente poderia cobrar imposto dessas empresas. Mas na prática não deu nada. E aí os deputados, eles acabam não aprovando nenhum aumento de tributo que ele tá tentando impor, porque eles começaram mal. Em vez de criar tributo sobre essas empresas, por exemplo, eles começaram criando tributo sobre brusinha, né? Importada da China ali. Não criou imposto sobre microempreendedor, criou imposto sobre as brusinhas, que era uma coisa que todo brasileiro consumia. E aí o brasileiro percebeu que quando cria esse imposto, na verdade quem termina pagando são as pessoas físicas. Porque muitas vezes a gente não imagina como é que isso vai funcionar na prática. Mas é muito difícil você convencer uma empresa a reduzir a margem de lucro dela, né? Você teria que ter um mercado mais competitivo, teria que ter mais empresas no mercado para isso. Porque se amanhã eu falar que a Coca-Cola ela vai pagar mais tributos, o que a Coca vai fazer é repassar o tributo para você. A não ser que tenha algum preço que ela coloca que você deixaria de beber refrigerante, né? Isso é muito difícil, porque no geral as pessoas não estão dispostas a trocar as marcas que elas consomem pelo preço que elas consomem por outras marcas. Você não começaria a tomar Guaraná, Baré, se a Coca-Cola tivesse um reajuste no tributo. Muito provavelmente você pagaria o preço novo. Então você consegue entender que é meio difícil você cobrar mais imposto das empresas sem impactar direto no consumidor final? Raul, mas não tem como obrigar elas a absorver esse imposto? Não, né, gente? A não ser que o governo controle todas as empresas. Daí a gente vira socialista. Então, nesse mercado aberto do jeito que ele é, as empresas simplesmente elas repassam o tributo ali. E o que acontece é que o déficit público brasileiro, que é quando a gente gasta mais do que arrecada, ele tem subido e a gente não consegue encontrar novas formas do governo arrecadar mais, sem mexer na vida da população de modo geral. E aí agora o governo começou com a discussão de isentar do imposto quem ganha até 5 mil reais por mês, que é uma excelente política, mas ele precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. Daí ele fala sobre tributar 1% da população, que é aquele 1% da população que ganha mais dinheiro ali dos dividendos. Só que na hora de fazer isso, o governo não pegou aquelas pessoas que recebem benefícios fiscais e colocou assim, olha, então somente essas pessoas que recebem benefícios fiscais, elas vão pagar na hora de distribuir lucro. Ele quer colocar sobre todas as empresas. Então, quando você coloca um imposto sobre dividendos de 15%, você vai pegar as empresas do Simples Nacional, você vai pegar as empresas também pequenininhas, você vai pegar todo mundo. Então, ele não apresentou essa proposta desse jeito. Obviamente, os empresários todos olhando e falando, caramba, cara, a gente já paga o maior custo de folha, a gente já paga o maior imposto sobre PJ aqui do país, e agora a gente vai ter que também pagar imposto sobre dividendos. Então, toda vez que o Haddad tenta passar alguma medida que vai pegar quem manda nos deputados, eles não votam. Toda vez que eles mandam alguma medida que vai pegar a população de modo geral, os deputados votam, porque eles não se importam com isso, porque daí não vai pegar eles ali. Só que nesse caso, diminui a popularidade do governo e aumenta o imposto que a gente vai pagar, as pessoas no geral. E nesse outro caso não tem como passar. Então se criou um imbróglio aqui. Os deputados ali, eles estão dispostos a votar leis que vão criar impostos, mas não que eles tenham que pagar e nem que quem paga eles tenham que pagar. A grande verdade é essa, porque ninguém pode falar que esse português assim, aberto, porque é uma acusação séria, mas não estou fazendo uma acusação contra uma pessoa específica. O conjunto dos congressos, eles não vão votar uma lei que prejudique quem mantém eles ali. Raul, mas quem mantém eles ali? Daí você pode se perguntar quem tem benefício fiscal. Boa parte dessas pessoas que têm benefício fiscal, elas receberam esse benefício fiscal a partir de uma lei. Quem escreveu a lei, então, está beneficiando elas. E aí a gente chega num problema. Por exemplo, eu não sou contra
tributar outras empresas porque eu pago tributos. Eu pago meus tributos aqui, eu pago imposto altíssimo de serviço, etc. A gente tem um monte de imposto. Você tem que ficar olhando para onde você muda a sua empresa, etc. Eu sou até a favor de organizar esse imposto para que todo mundo, né, pague ali o mesmo tributo que eu pago, por exemplo. Eu acho que tá bom, né? E olha que eu ainda tenho uma ou outra isenção, porque a gente trabalha com educação, daí você tem uma isenção, mas você poderia tirar essas isenções do setor de educação. Ah, mas vai piorar. Tá, mas o ponto é que em algum lugar vai ter que ir, né? Se as outras empresas também fossem obrigadas a pagar, porque tem empresa que pega crédito aí a 6% ao ano. Eu não pego, né? Não tem esse incentivo. Então, na hora de aprovar isso, o governo não consegue. E na hora de aprovar imposto contra a gente, ele até consegue, só que já tá esgotando a possibilidade dele de cobrar mais imposto da gente, porque a popularidade do governo vai pro inferno. E aí, enquanto eles não se decidem quanto a isso, é o que vai ser feito, a dívida pública vai crescendo, crescendo, crescendo. Já passou dos 77% aí, que era um marco que a gente tinha, e estima-se que pode chegar até 90% em 2030. Ou seja, a dívida pública brasileira, ela vai ficar bem alta. Qual que é o problema de ter uma dívida pública extremamente alta, né? Tem países como os Estados Unidos, o Japão, etc., que tem uma dívida pública muito mais alta. A grande questão é, quando a gente está falando de dívida pública, não é que de fato o governo vai ter que pagar essa dívida. Ele vai ter que pagar. A gente vai ter que pagar. Mas não é que a gente vai pagar ela em dinheiro, assim. Ah, você vai lá e vai pagar ela em dinheiro. É que, se o Brasil pedir dinheiro emprestado a mesma taxa de juros que o Japão, mesmo que o Japão tenha 3 vezes mais dívida, o Japão tem uma confiança de mercado, né, maior do que o Brasil. É como se fosse assim, tem bons devedores e maus devedores. O Brasil, ele é considerado um devedor médio. Ele não é ruim, mas também não é ótimo. E aí, você prefere emprestar dinheiro, por exemplo, para os Estados Unidos ou para o Brasil? A maior parte das pessoas, independente do que você prefira, a maior parte dos mercados ali, né, dos grandes investidores, eles vão preferir emprestar dinheiro para os Estados Unidos porque é mais seguro, que a economia é maior, etc. De modo que os Estados Unidos podem dever mais. Então é, por exemplo, assim, ó, se você for um funcionário público, você pode dever até 1 ano do seu salário sem grandes problemas, porque a pessoa vai te emprestar dinheiro e fala, até 3 vezes o seu salário eu te empresto aqui, porque eu vou pegar dinheiro do próprio governo, né? Então não tem problema. A mesma coisa são os países, eles podem dever mais ou menos de acordo com a capacidade deles de pagamento ou com a fé pública, de quanto os outros países confiam neles ali, os outros investidores, etc. O Brasil está devendo, por exemplo, 77% do PIB. Tem países que devem 3 vezes o PIB. Só que o Brasil está endividado a uma taxa de juros já oferecendo 15% aqui, que o Banco Central definiu que essa é a taxa de juros que o Brasil tem para poder cobrir o risco do Lula estar gastando dinheiro demais. Porque quando ele está gastando dinheiro demais, significa que ele pode não ter a capacidade de pagar lá na frente. Então, quanto mais dívida um país tem e quanto mais causa ele tem na dificuldade de provar que ele é viável ou de gerar superávit, mais o mercado financeiro tem dificuldade de emprestar dinheiro para ele. Esse é o ponto. E aí ele vai tendo que aumentar a taxa de juros. Quando ele aumenta a taxa de juros, você cria um problema, porque aumentou a taxa de juros, as empresas não conseguem produzir, e aí ele vai tendo mais dificuldade de pagar, vai tendo mais dificuldade de geração de caixa e virou um problema. Então, na prática, independente de você concordar ou não com isso, né? Você tem o Brasil agora altamente endividado para os padrões de um pagador médio, não para os padrões dos países ricos, e você tem agora a gente com a maior taxa de juros real do planeta Terra, pior do que a Rússia que está em guerra. Por quê? Porque o Banco Central tem medo da inflação descontrolar e da gente não conseguir controlar ela. Lembra lá na Dilma, quando ela saiu gastando dinheiro loucamente e tal, aí aumentou nossa inflação, ou você pode ir lá na época do Sarney, mesma coisa, nossa inflação chegou a mais de 1000%. Os economistas que criaram o Plano Real, com medo disso, criou o tripé macroeconômico, e o Banco Central, ele tenta seguir a meta da inflação. O Lula pode mudar a meta da inflação. Ele poderia ir lá e falar que a meta da inflação agora é 50%. E aí o Banco Central imediatamente poderia baixar a taxa de juros, porque for. E por que ele não faz isso? Porque ele não quer, porque ele tem medo também de descontrolar a inflação no governo dele. Então, mas quando o Lula critica então o Gabriel Galípolo, foi ele que indicou. Ele não tá criticando de fato. Ele simplesmente não quer que seja feito diferente também. Mas ele tem que ganhar a popularidade na base dele aqui. Então ele fala, pô, essa taxa de juros é foda e tal. Você vê que depois que ele indicou o Galípolo, inclusive no Campus Neto ele batia toda hora, o Galípolo já subiu a taxa de juros 2 vezes e ele não fala nada. Porque não tem muito o que dizer. No final das contas, então, o Lula acredita nos liberais. Ele tem medo também. O Lula, talvez, ele fala assim, gente, será que acho que esses comunistas não sabem mexer com dinheiro não? Quem sabe são os liberais mesmo. Então ele mesmo tem medo. Então ele mesmo nunca usou o poder dele da canetada para mexer. A Simone Tebet e o Haddad, eles podem definir uma nova meta de inflação e ir lá e mexer. Por que ele não faz? Porque ele tem medo, porque ele sabe que se ele fizer isso de qualquer jeito, imagina, você quer disputar a eleição com a inflação de 20%? O arroz subiu 20% no dia do ano eleitoral, você tá maluco, né? A carne subiu 20%, então o medo dele é esse também. E aí, a gente tem esse cenário catastrófico. O governo precisa dar um jeito de cortar gasto para mostrar que dá para cair a taxa de juros, precisa mostrar que a inflação tá sob controle, aí ele não consegue, então meio que tá travado. O governo poderia cortar gastos? Não.
A verdade também é que 90% do orçamento, a previdência, saúde, educação, salário e aposentadoria, essas coisas, tudo isso tá já engessado por lei, não tem muito o que ele fazer. Então, ele tem ali um 10% para mexer em alguma coisa, né? E não dá para fazer isso sem fazer uma reforma constitucional, precisa dos deputados de novo. E daí que deputado que vai querer um ano antes da eleição mexer no direito dos trabalhadores? Ninguém. Então também não tem muito jeito. A única coisa que eles poderiam fazer aqui é mexer nos tais super salários, mas aí você vai mexer com os juízes e com o STF. Não sei se alguém tá disposto a mexer com isso agora. Então, se desenha um mapa, assim, que é uma crise muito grande, porque o governo não tem maioria do Congresso, o Congresso não confia no governo e não quer trabalhar junto com o governo, porque perde ali os próprios privilégios de determinada maneira. Então, às vezes, eles ficam a nosso favor. Às vezes o governo tá a favor da população, às vezes o Congresso tá a favor da população, mas no geral, nenhum deles dois tá a nosso favor. No geral, eles estão tentando se salvar e se reeleger, né? E o descontrole fiscal do jeito que tá sendo feito, se nada for feito, o orçamento todo vai ser engolido por gastos obrigatórios, porque já tá assinado. Não tem espaço para a gente fazer investimento nenhum no país. O risco do país tem aumentado porque a taxa de juros está gigantesca. E quando você aumenta um ponto só na taxa de juros, vai bilhões. Então não adianta nada o governo economizar, porque a taxa de juros aumenta, ele tem que pagar esse juro, né? De toda a dívida que ele já criou. Então aumenta a taxa de juros da dívida inteira. O real se desvaloriza, o juro sobe, o ciclo caótico continua, o Congresso continua brigando com o governo e nada acontece feijoada, né? Lulinha tá na sinuca de bico, né? Tá, e nem tudo é negativo do governo. Mesmo não gostando do Lula, achando ele e o Haddad meio doido, assim, você tem o desemprego nos mínimos históricos, 7,1%, de fato, né? Tá no mínimo. Mesmo que o governo considere que pessoas ocupadas é quem tá trabalhando no Uber e tal, é ok, né? O crescimento do PIB foi de 2,9% em 2023, estava bom. Tem uma projeção de 2,2% para 2024, né? E a solução que ninguém quer seria o quê? O que a gente deveria fazer? Uma reforma real. A gente precisava de uma reforma administrativa, mexer nessas regras. A gente precisa de uma reforma na Previdência, porque a Previdência brasileira é baseada no sistema meio de pirâmide. A gente precisa de uma reforma no imposto das empresas, então a gente teria que mexer com algumas coisas que ninguém quer mexer. A gente ia ter que mexer com o fato de que hoje em dia industrializar um produto no Brasil, você paga mais imposto do que simplesmente plantar soja e mandar para fora. Então você teria que mexer um pouco no agro, melhorar um pouco a vida das indústrias, mexer um pouco aqui nos juros muito caros que os bancos ganham. Os bancos estão ganhando dinheiro demais, às vezes tem que dar uma mexidinha aqui. Você precisa mexer um pouco nas grandes empresas para que elas paguem um pouco mais de tributo, deixar os empresários pequenos pagar um pouco menos de tributo para a gente ter mais empresas grandes. Só que as empresas pequenas ou médias, do tamanho da nossa aqui, você que deve estar ouvindo também, a minha não é pequena, mas é média, né? 200 colaboradores quase. É pequena comparado com a grande, mas é grande comparado com a muito pequena, né? As empresas igual a gente não deveria estar pagando tanto imposto, porque a gente gera mais emprego, a gente também transmite melhor, né? Tem melhores salários e tal. Quem deveria estar pagando mais tributo seriam as empresas grandes, só que elas já pagam muito tributo. Tinha que começar a tirar o tributo delas para elas gerarem mais emprego e gerar mais coisa e começar a cobrar tributo sobre dividendo. Mas daí quando você vai pegar tributo sobre dividendo, você vai mexer em gente que tem muito dinheiro e não faz nada. E daí também vai complicar, porque tem os investidores de bolsa. E agora que os investidores pequenininhos começou a investir também. Então se fosse para pegar isso, teria que colocar quem tem mais de 100 milhões investidos, ou quem tem mais de 50 milhões investidos. Daí teria uma lei que talvez tivesse mais passabilidade para a população. Agora, os deputados recebem dinheiro de quem, gente? Eu não tenho amigo deputado. Quantos amigos deputados você tem? Eu não tenho nenhum. Exato. Agora, tem empresário que tem. Você que tem uma média empresa aí, comenta. Quantos deputados você conhece? Ninguém conhece deputado, né? Os deputados estão ali andando com a galera deles. Então, tudo isso para mexer, você precisa contar com a parceria e o apoio das empresas que são amigas dos políticos. Difícil, hein? E eles não gostam muito de livre mercado. Difícil. Então essas empresas, elas querem livre mercado pra gente, mas pra elas querem apoio e subsídio do governo. Então fica difícil. E aí é uma culpa coletiva. A gente que não quer pagar, quem quer pagar mais? Quer pagar. Os ricos não estão querendo pagar, os deputados não estão querendo perder voto. O Lula tem uma eleição pra disputar agora, também não quer perder os votos. Não vai mexer com isso. Não dá pra mexer com esse negócio de comprar essas confusões agora, vai precisar também de receber o Pix pra poder fazer campanha. Ah, mas agora só quem doa é pessoa física. É, mas a dona de Itaú tem que doar lá o dinheiro dela. Já doou, inclusive, ela doou até pro Lula, sabia? Doou? Doou. Que isso? Ela doou pro Lula. Doou pouquinho ainda. Miserável, 50 mil só pra campanha. 50 mil só? Acho que foi. Aí o velho da van também fez as doações dele, o pessoal vai fazendo as doações, cada um colhendo aqui um jeito de tirar o seu de quem vai pagar tributo. Essa é a grande crise. Porque aí, o cara que tem mais dinheiro, ele vai ali e fala, vou escolher meu político. Aí se o político que eu escolhi, que eu doei dinheiro pra campanha dele, ele vai lá e aumenta imposto contra mim, eu vou falar, pô, aí você me quebrou, né? Ô, velho, fui seu parça aqui, ó, doei dinheiro pra sua campanha, você não podia fazer isso comigo, não. Imagina você vai lá e doa dinheiro pro vereador. Aí o vereador vai lá e faz uma lei que prejudica a sua empresa. Põe um cemitério na frente da sua empresa e você vende salgado. Se bem que vai até aumentar a venda. Nesse caso foi ruim. É igual o Trump e o Elon Musk. Exato.
O Elon Musk, ele ajudou o Trump a ganhar. Aí o Trump vai lá e põe o imposto sobre a Tesla. Ele ia falar, velho. E o brasileiro entende isso muito bem. Isso é uma coisa que é coisa nossa. Nossa política é feita nessa troca de favores. Só que chegou num ponto agora que ou a gente senta e negocia isso aqui, vai ter que pagar o imposto, de todo jeito. Como é que a gente faz pra ficar legal? Nem eu, nem você. Nem pra mim, nem pra você. É isso, o Brasil precisava combinar assim, podia fazer um plebiscito. Nem pra mim, nem pra você. Os deputados, vocês não querem entrar no confronto, na contenda? Joga pra gente, pô. Joga na nossa mão. Joga na nossa mão que a galera vota. Pelo menos a gente participa, porque a gente não tá podendo participar. Eu sei que vocês não gostam muito da participação democrática, assim, mas às vezes o cara lá que tá te pagando, se você votar a lei, ele vai te foder. Mas se você falar, vamos convocar um plebiscito, o Lula, por que não convoca o plebiscito? É porque ele também não pode mexer com os interesses da galera que ajudou ele também. É aí que tá o ponto, Todo né? mundo de rabo preso, é difícil. É todo mundo de rabo preso. O Haddad tem rabo preso, eu tenho rabo preso, o Lula tem rabo preso, o Bolsonaro tem rabo preso, todo mundo tem rabo preso, aí não tem como. A culpa é nossa. É esse país quem fez foi a gente, desse jeitinho. A nossa imagem e semelhança, né, esse país. Porque é um troço assim, que você fala, se for mexer comigo eu não quero, né? Se eu falar que agora, por exemplo, eu vou cobrar imposto só sobre os advogados, o povo vai falar, pô, aí me fudeu. Vou cobrar imposto só sobre os médicos, que tá na pejotizada emitindo nota, vai falar, é foda. Eu vou cobrar imposto sobre o CLT, não dá mais, que já não tá recebendo nada. Não tem mais da onde, né? A gente cobrar. Então, o ponto é esse. A gente vai precisar sentar e vamos precisar pagar. Agora, eu acho que podia chegar num modelo um pouquinho mais justo. Isso aí eu acho. É porque, assim, 500 bilhões de benefício fiscal ali, véio, e nem um bilhãozinho pra mim. Bom, isso aí é foda. Então, assim, não dava ali pra dar uma diminuída nesse benefício? Dava pra dar uma diminuída. Não dava pra gente criar ali, vamos criar um imposto assim, geralzão. A gente joga o imposto nas empresas aqui só sobre o lucro. Tem que parar com essa história de tributar faturamento também, que nota fiscal, às vezes a gente tomou até prejuízo aí, tem que pagar esse imposto. Olha aí, eu já querendo a isenção, Mas é foda isso aí, cara. Você nem lucrou e já pagou o imposto? O que é isso? Isso aí não dá. Tem que primeiro usufruir, depois você paga. Até em cabaré é assim. Aí o que faz? Poderia criar um tributo ali em cima. Primeiro, tirar o imposto da galera mais pobre, porque se consome também, o dinheiro volta pra nós. Relaxa. Você que é empresário, fica tranquilo. Se a gente tirar o imposto da galera mais pobre, eles gastam o dinheiro tudo. Deus vai fazer o que com o dinheiro? Vai gastar, tem que gastar, né? O dinheiro mal tá dando pra sobreviver. Então tira o imposto aí da galera que ganha menos, porque até dá aquela agitada no mercado, né? O Magazine Luiza chega sorrindo, olha dessa. O varejão chega a dar alegria, né? O Carrefour, pô. Então você tira ali, porque eles vão gastar. Volta pra gente aqui, a taxa do eu sei, eles vão pagar de volta. Você tira o imposto dessa galera, baixou ali. Tira o imposto das empresas menores, isso aí é fato, tem que tirar, não é nem porque tá me beneficiando não, mas é porque as empresas menorzinhas aqui, faturamento até 100 milhões, vai, não, 1 bilhãozinho, pô. Um bilhão. Mas cria categorias diferentes, porque 1 bilhão é muita empresa. De faturamento. Vai tirando os impostos, deixa ele mais simplificado, coloca um imposto em cima do lucro só, na hora de distribuir lucro pro empresário, você pega o tributo. E aí, pro pessoal que é empresa de bolsa, também eles não vão deixar passar se não tiver um benefício. Aí você coloca que até X de dividendos aí, 1 milhão de dividendos por ano. Aí quem recebeu de cada empresa aí, 1 milhão de dividendos, 2 milhões de dividendos, você deixa isento, acima disso você cobra ali um troquinho pra completar o tributo, pronto, Ficava bom pra todo mundo. Nem pra mim, nem pra você. Aí faz pra todo mundo. Um imposto, tipo, igual, mas tem setor estratégico. Todo setor estratégico. Não vem com essa, não. Aí cria aqui o imposto geral. Mas a indústria tá pagando. Sim, mas aí vamos pagar. Vamos pagar o imposto, a indústria paga, o agro paga. O agro não quer pagar, tem que pagar. Todo mundo vai pagar. Aí eu pago também. E fica bacana, porque aí a gente arruma um dinheiro legal, abaixa a taxa de juros, melhora o consumo pra galera. Ninguém se ferra muito, todo mundo se ferra um pouquinho. O importante é ter picanha. Cada um fica com a parte que quer da picanha. É lógico, a galera maior vai morder uma picanhona, o negócio, cada um pega uma picanha, alguns ficam só com a pica, né? E aí vai. E aí, se continuar desse jeito aqui, gente, não tem perspectiva nenhuma do Brasil conseguir crescer e se estabelecer, não. Tá difícil demais. É muito lobby, é muito interesses diferentes aqui, né? Não adianta. Aí os meninos do MBL ficam gritando de um lado, aí o PT fica gritando do outro, aí o Hugo Mota fica gritando do outro, o Xandão, daí vira uma crise, daí os juízes não querem pagar, aí o super salário ninguém quer pagar, daí os funcionários públicos também já pagam imposto, a professorinha fica com imposto tudo porque os ricos não querem pagar. Então o ponto é esse, a gente chegou nessa situação aí. A solução pro Brasil é essa. Agora, vai dar? Não vai dar, porque ninguém vai discutir isso aqui. Tem uma galera que tá pagando zero tributo lá na isenção fiscal. Pesquisar o nome aí da galera na isençãozinha fiscal, cadê? Empresas, isenção fiscal. Olha aí, ó. E é só bocada, velho. Na época que saiu, o Felipe Neto ficou muito famoso nisso aí, né? Ele tem, né, uma renúnciazinha fiscal. Mas tem coisa mais interessante. Até a Petrobras tem renúncia fiscal, gente, pelo amor de Deus, mas é do governo. Aí fala, Raul, mas vai tirar a renúncia fiscal da Petrobras, eu invisto na Petrobras. Pois é, isso, ninguém quer pagar, esse é o problema, gente. Agora, pesquisa aí as empresas, que vocês vão ver, todo mundo tá rolando, todo mundo tá pegando um trem. Você digita o nome aí de qualquer um, cara, você
você acha um benefício aí. Então o grande ponto é, eu sei que cada um quer proteger o próprio benefício aqui, né? 24 milhões para um, 20 mil para outro, 100 mil para outro. Mas se a gente organizar um negócio que fica legal, todo mundo vai pagar. As empresas tudo fica competitivo, olha que bacana. Aí o pessoal que tá ganhando tá falando, bacana onde, rapaz? Eu tô ganhando aqui, né? Vou pegar e começar a competir com o pessoal que não tem benefício. Aí não compensa. É esse o problema, mas se vocês pôr a mão na consciência, põe a mão na consciência. Se vocês pôr a mão na consciência aqui, a gente consegue fazer um bem bolado aqui, né? Eu sei que alguém vai levar vantagem, manda no texto lá, dá uma favorecida, mas diminui um pouco a favorecida. Tá muito grande, ninguém tá dando conta não. Tem condição mais não, vai quebrar o país aí. E aí fica pior pra todo mundo, cara. Você vai vender esses carros, essa porcaria aonde? Quem que vai comprar carro da Fiat? Os europeus não compram carro da Fiat não, pô. Só quer BMW. Depois vai dar merda. Vocês quebrar isso aqui, não tem outra de arrumar outro não. Um lugar desse com 200 milhões de pessoas é muita coisa. Então vocês pensam bem, põe a mão na consciência. E se você quiser aprender a investir ou pegar um benefício fiscal, enquanto na prova a lei, né? Então você pode vir aí, alvp.com.br. A gente ensina tanto benefício fiscal para empresário, quanto também te ensina a investir seu dinheiro no Brasil, fora daqui. Te ensina a evitar um tributo. Ó que legal. Enquanto não mexe, né? A gente manda pra um offshore, tem tributozinho legal, dá pra você fazer uma inteligênciazinha financeira aí, um bem bolado, você que é empresário, dá pra fazer um negócio bacana. Te ensino também a investir até fora do país, via Irlanda ali, ou via um AMC pra você não pagar tributo nenhum, se você tiver 250 mil dólares. Tenho nada com isso. Se quiser, corta o benefício. Tô explicando aqui. Enquanto não cortar, nós estamos aproveitando. Estamos aproveitando. Então, se quiser cortar, eu respeito, eu obedeço. Se quiser cortar aí, legal. Se cortar pra todo mundo, eu obedeço. Agora, se deixar a escapatória, eu uso também. Que aí também não sou bobo, né? Quem parte, reparte, fica com a menor parte, ou é bobo ou não entende da arte. Então, vê aí, preenche o questionário se você quiser aprender esse tipo de coisa. A gente tem aqui, ó. A gente ensina você também, ó. O Wealth, ó. Você vem aqui, é o VP Capital /Wealth. Você que tem mais dinheiro, ó. Otimize o pagamento de impostos. É uma otimização que a gente faz, menino. Planejamento sucessório, estruturação de offshore, te muda de país. Tudo isso aqui a gente faz. Cara, tem jeito. Você clica aqui no botão Fale com o especialista, quem tem mais grana. Entra lá na escola, você tem menos dinheiro, você for mais humilde. Aí, Raul, não, eu tenho um negócio. Eu tô querendo aí fazer igual o McDonald's, né? Chamar sorvete de sobremesa gelada e eliminar o tributo. Tem também. Se você quiser aprender, vai estar aí em São Paulo, inclusive, ó. AUVP Business Day. Vai acontecer agora no dia 30. Tá 2.997, mas tem a taxa do Eu Sei também. Se você for aluno da UVP, você digita um código aqui e fica 2.000 de desconto. Né? É basicamente o governo brasileiro. Quem tem o código, tem o código. Tá funcionando aí. Espero que eu tenha conseguido explicar. Eu expliquei no bom português, porque quando você usa palavras mais difíceis, vocês acabam não entendendo. Mas é tudo um conjunto de interesses, gente. E eu vou ver aqui agora se os membros do canal deixaram alguma pergunta. Raul, pergunto, como resistir à sedução da renda variável? Quando a renda variável vem ali, né, aquela rendinha. Cara, pega na renda fixa, vai ali tranquilo. Investe na renda fixa, tá pagando 15%, como é que seduz a tentação da renda fixa? 15% A renda fixa sem oscilar. Tá seduzindo mais que a renda variável. Tá bom demais. O Frank Tutorials. Fala, Raul, firme, meu brother, fiquei meio confuso. Se eu compro 4 bilhões de reais a 5,46 e vendo a 5,60, supondo que vendi os 4 bilhões tudo, meu lucro não seria de 104 milhões em média? Então é isso, você mesmo matou a pau aí, pode ter sido alavancado, exato, foi alavancado. E opção de dólar você pode comprar, né? Então você pode ganhar bem mais. Esse negócio de GPS é uma fake news mais imbecil que já vi na vida. É verdade. O Railan Picalho pergunta, você seria a favor de maiores impostos de renda em troca da redução dos impostos sobre consumo? Sou. Ou qualquer imposto que está relacionado ao custo de produção que aumenta no preço final. Não sei se formulei a pergunta bem. Formulou bem. Eu sou a favor, porque eu prefiro pagar imposto quando eu for consumir do que impedir minha empresa de crescer, né? Se você diminui o imposto sobre consumo, eu consigo vender mais. Entendeu? Beijo pra vocês.